Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será Não pare. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. Quando as coisas não dão certo, uma dos primeiros pensamentos que vem na mente do ser humano é: vou desistir, eu vou parar. E eu acredito que esse mesmo pensamento deve ter passado na mente dos discípulos nesse texto que vamos ler, que está em João, capítulo 21, dos versículos 2 e 3, que diz o seguinte: estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Como vimos, os discípulos trabalharam a noite inteira e, na perspectiva humana, foi em vão, pois não pescaram nada. E eu imagino o tamanho da frustração deles. Eu imagino que eles devem ter pensado assim: com Jesus aqui, tudo seria mais fácil, com o Mestre aqui do nosso lado. Nesta ocasião, Jesus tinha morrido, mas havia ressuscitado, porém não estava ali no barco com eles. Mas como disse o rei Davi em Salmos 30, versículo 5, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E com algumas pessoas, essa promessa vem de maneira literal. Veja agora o relato que aconteceu com esses mesmos discípulos. Vamos ler os versículos 4 ao 6, que diz o seguinte: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. Neste relato que acabamos de ler, vimos que a alegria voltou porque Jesus apareceu, realizou o desejo do coração deles e não os deixou envergonhados, como está escrito, que é a promessa de Deus, escrito em Romanos capítulo 11, versículo 10, que diz o seguinte: como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Por isso, diante das dificuldades, ao invés de parar, decida invocar a Jesus e tenha certeza que ele ouvirá o seu clamor, como está escrito em Salmo 145, versículos 18 e 19, que diz o seguinte: o Senhor está perto de todos que o invocam, sim, de todos que o invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem, ouve seus clamores e os livra. Como vimos, decida não desistir, não pare. Deus é contigo. Deus te abençoe.